O Biden falou hoje. Biden diz que seguirá na disputa pela reeleição. Hoje pipocaram uma série de pesquisas confrontando Donald Trump com o presidente Joe Biden e outros possíveis candidatos democratas, né? E nessas pesquisas, o Donald Trump só perderia para Michelle Obama, que nunca foi política, nunca diga nunca, mas não me parece provável que ela seja candidata à presidência dos Estados Unidos. Já falou que não tem interesse. Não tem nenhum indício de que isso possa acontecer, né? Mas ela seria a única democrata a derrotar o Donald Trump, que por sua vez perderia ou venceria com uma vantagem um pouco menor, mais estreita, a Kamala Harris, vice do Biden. Ou seja, hoje, em tese, segundo essa pesquisa feita hoje, a eleição é só em novembro, Kamala Harris seria uma adversária mais, embora mal avaliada pela população americana, inclusive pelos democratas, que esperavam mais dela, e ela não entregou o que era esperado por inúmeras razões, mas ela seria, em tese, uma candidata mais competitiva do que Joe Biden numa disputa com Donald Trump. Por tudo aquilo que a gente tem falado aqui, especialmente pelos lapsos, pelo mau desempenho cognitivo durante o debate da CNN na semana passada, né? E aí começou aquele zum. Vai desistir? A família vai conversar com ele, o Obama vai chamá-lo para conversar, Obama e Bill Clinton vão até a Casa Branca para conversar com ele e convencê-lo de que o melhor é ele largar a mão disso, voltar para casa e garantir uma eleição mais competitiva, desistir da reeleição. Mas ele, por enquanto, disse o seguinte: tirem o cavalinho da chuva. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, respondeu às pressões para que desista de concorrer às eleições presidenciais e disse que não está pensando em desistir. Eu estou concorrendo. Eu sou o líder do Partido Democrata. Ninguém vai me forçar a sair, disse Biden de acordo com um assessor. Segundo a Associated Press, a fala do presidente ocorreu em aparição surpresa em chamada virtual do Comitê Nacional Democrata. Fontes disseram que a conversa foi em tom de união. De acordo com o The New York Times, Biden afirmou: estou nessa corrida até o fim. E ele teria sido defendido pela vice, Kamala Harris. Não vamos recuar. Seguiremos a liderança do nosso presidente. Vamos lutar e vamos vencer. A Casa Branca também afirmou que o presidente não está pensando em desistir. Questionado em uma entrevista à imprensa na Casa Branca sobre se o presidente estava considerando a possibilidade de abandonar a corrida, a porta-voz respondeu absolutamente não. Ter de falar sobre esse assunto já é muito ruim, né, Aurian? Se a pauta para o presidente dos Estados Unidos, candidato à reeleição, é uma eventual desistência, e ele tem de ficar reforçando que é candidato, que será candidato, porque o próprio partido estaria tentando convencê-lo a não ser candidato por causa de lapsos de memória, ele tem um problema. Tem problema. E o problema não é a idade. Até porque a gente já falou isso. O problema não é você ter 81 anos. O problema é você não estar com a cabeça boa. Então existem pessoas que têm 100 anos e estão com a cabeça impecável. Tem gente com 50 que também está lesado. E esse que é o problema. E as pesquisas, algumas delas, elas têm focado em perguntar para as pessoas qual é a percepção que elas têm em relação à cognição do Joe Biden, ou seja, o que elas acham do estado mental dele, e é isso que tem preocupado. Eu, na minha visão, ele teria que desistir e o mais cedo possível, porque já tem uma pressão bastante grande de... Eu falo que é um efeito dominó que tem sido causado por figuras muito importantes do partido. Então, até mesmo alguns deputados, alguns congressistas desse partido já começaram a se posicionar. Num primeiro momento, silêncio, né? Todo mundo ali tentando conter os danos, mas o que veio logo em seguida foi que o primeiro falou. Primeiro, acho que o presidente deveria desistir. Aí vem outro congressista e fala a mesma coisa. Então, é um movimento que cresce. E eles estão falando isso em on, né? Eles estão falando... Agora estão. Né? Eles estão vocalizando isso. Não é aquela coisa que fica, olha, não divulga meu nome, mas não. Eles estão indo a público e é muito ruim, né? Agora eles estão posicionando. Então, se ele já tinha ali que conter o avanço do Donald Trump, que tinha que fazer uma campanha contra o Trump, mostrar que aquele desempenho do debate não representava o seu estado real, mas sim que ele veio até com umas justificativas absurdas, dizendo que estava com jet lag, que estava cansado, porque fez 2 viagens no começo do mês, viagens que foram mais de 20 dias antes.
E a energia dele não está sendo usada para fazer campanha, está sendo usada para mostrar que ele está vivo. Então, teria sim que largar, na minha visão. A candidata natural seria a vice dele, que por alguns motivos não conseguiu brilhar da maneira que deveria, tanto por conta dos fatores externos, que são guerras muito grandes, então óbvio que o presidente acaba aparecendo mais, e também porque a estrutura da campanha, ela permaneceria, por ser a mesma chapa, ela permaneceria com ela, então não perderia sequer dinheiro em relação a isso. Mas o Biden e a equipe dele estão tentando fazer um movimento para reverter isso, querem até mesmo antecipar a nomeação oficial, então não aconteceriam apenas em agosto na convenção em Chicago, mas sim algumas semanas antes, de forma online, porque quanto antes confirmado, aí é maior a certeza de que ele vai poder disputar. Mas para mim, eu não gosto de fazer esse tipo de exercício, sempre evito, sempre dou todos os cenários, mas se ele mantiver a sua candidatura, eu acredito que vai ser um tiro no pé, vai ser entregar para o Trump. Porque não é uma discussão sobre projeto, é uma discussão sobre capacidade de liderar o país pelos próximos 4 anos. Essa discussão é dada sobre a capacidade dele de fazer isso hoje. Imagina então, daqui a 4 anos. Agora é curva abaixo. Eu sei que é errado, é forte a gente falar isso, mas é verdade. A gente sabe que de um ano para o outro, a pessoa, ela chega numa certa idade, ela vai piorando seu estado. Isso é natural. E sorte de quem consegue chegar, né, viver muitos anos. Enfim, mas para você comandar um país, e ainda mais a maior superpotência, a ordem mundial, a segurança mundial depende dos Estados Unidos. Então, você tem um candidato do outro lado, que é o Donald Trump, que ele precisa ser contido. A segurança do continente europeu depende dessa eleição, porque o Trump, ele enfraquece a OTAN, ele fala que a Ucrânia deveria devolver ali 20% do território para a Rússia para poder parar a guerra. Então, é uma pessoa que não traz a segurança que o momento pede, em um momento no qual ainda partidos pró-Rússia, como o caso da França, tem ganhado espaço por lá. Então tá perigoso, é muita coisa dependendo de uma única eleição. Então eu falo até que tem pessoas aqui no Brasil mais alinhadas ao bolsonarismo, a uma direita mais radical aqui, que tem comemorado esse desempenho fraco do Biden e falado, isso aí, o Trump tem que voltar. Gente, não faz o menor sentido, porque se você é tão patriota, se você quer o bem do Brasil, o melhor pro Brasil não vai ser um governo protecionista, para colocar mais barreiras comerciais, para importar menos do agro brasileiro, que é algo que o bolsonarismo defende bastante por aqui. Então, ou você defende uma coisa ou você defende outra. Defender a extrema-direita aqui e lá não dá, porque elas não são compatíveis. Então, vamos pensar na hora de ter o posicionamento, então, o que isso vai trazer de positivo para o mundo. Para o mundo, o Trump não traz nada de bom. Olha, e a vantagem dele aumentou. Bom, nem podia ser diferente, né? Depois do debate. Acho que até quem vota no Biden, né, se sentiu, de certa forma, seduzido a abandoná-lo no meio do caminho, né? Porque de fato não é uma questão de proposta, de projeto, é uma questão de capacidade. Assim, bom, se ele piorar, quem é que vai mandar nisso aqui, né? E por mais que os outros nomes não tenham ficado à frente do Trump, como é o caso da Michelle, é porque ainda a população não foi, elas não tiveram a projeção dessas pessoas como candidatos. Mas então, não tem o nome nacional seria a Michelle, que aparentemente não será candidata, enfim, a não ser que aconteça alguma coisa diferente. A Kamala Harris, que é vice, mas não é uma figura bem avaliada, e parece que nem pelos democratas. Tem o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que não é uma figura, não sei se é uma figura nacional a ponto de... Eu acho que Califórnia acaba tendo um aspecto talvez liberal demais, progressista demais. Mas, enfim, consegue terminar uma frase, pelo menos. E a mesma coisa com a governadora de Michigan também. Então, são nomes que eu acredito que poderiam crescer em 4 meses. Talvez o suficiente para ganhar, a gente não sabe. Mas que seriam nomes melhores do que o Biden, porque precisam de confiança. Se o Biden está assim com 81 anos, imagina com 86 para terminar o mandato. Muita insegurança.
E a pesquisa divulgada hoje mostra isso, 49-43 para o Trump, estava 48-44, eram 4 pontos de diferença, aumentou para 6 depois do debate da semana passada. E a campanha está olhando como decisiva, não é, Urian? Uma entrevista que o presidente tem ao vivo na ABC, sexta-feira, né? Vai tentar apagar o fogo. Então, eu fico imaginando a insegurança que ele sente, a insegurança que o partido sente. Porque é um momento em que ninguém pode salvá-lo e ninguém pode ajudá-lo, né? Ele vai se sentar em frente a uma jornalista ou a um jornalista, ou uma bancada, não sei exatamente quem é que vai fazer a entrevista com ele, e vai ter de responder, primeiro, perguntas sobre o estado de saúde dele. E ele provavelmente vai se preparar para isso, para dar respostas, para ser firme, para dizer que está no controle, que ele estava gripado, que não é bem assim, mas se etc. preparou para o debate também, né? Então, o problema é que a pauta é essa, né? E isso já é um ponto de enfraquecimento da figura dele, né? As pessoas vão ligar a televisão e ficar vendo jornalistas por 10, 15 minutos perguntando se ele tem lucidez para comandar o país. Isso é terrível. Para a imagem dele é terrível. E além disso, a perspectiva de um novo apagão, de uma nova dificuldade para concatenar as ideias, de um eventual esquecimento, mesmo que seja algo corriqueiro, comum, pode acontecer com qualquer um de nós, frequentemente acontece comigo aqui. Se acontecer com ele não pode vacilar agora, ele não pode errar, ele não pode não concluir um raciocínio, ele não pode trocar um nome, o que é absolutamente frequente. Ele não pode trocar um nome. Se ele trocar um nome... Para a gente ser justo, em relação aos dados aos dados fornecidos pelo Trump no debate, o Trump ele falou 3 vezes mais fake news ou desinformações do que o Biden. Então, praticamente todas as respostas do Trump no debate era trazendo para um lado de os imigrantes são responsáveis por isso, tanto pela questão da saúde pública quanto da segurança, tudo era culpa dos imigrantes. E isso sem dados, sem estudos por trás que pudessem comprovar essas afirmações. E o Biden, nesse aspecto de argumentos em relação à política externa, por exemplo, ao posicionamento dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia, Israel, foi muito mais consistente do que o Trump. Acontece que o Biden, ele não era uma pessoa que estava na frente do Trump antes do debate e depois caiu, piorou. Não, ele já estava com dificuldade de superar o Trump, porque as pessoas tinham já receio, não apenas em relação ao estado dele, mas em relação às propostas dele também. E aí o debate acontece e isso comprova o que as pessoas já pensavam. Então, é quase como se não tivesse muito o que crescer mais. Então é por isso que eu acredito que a decisão correta seria ele ter a humildade de reconhecer que ele não é a melhor pessoa para concorrer. E não sou eu falando apenas, até porque, né, que é uma pessoa só, mas são grandes veículos de notícias. Os jornais fizeram editoriais. Exato. Né? 3 jornais, revistas fizeram editoriais dizendo que ele tem de entender que não vai dar, né? Mas é difícil, né? É muita coisa em jogo. Enfim. Ele não pode deixar que a vaidade dele seja maior do que tudo que está em jogo, que é tudo muito maior do que ele. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.